vamos para mais um feedback do Catriel Trevelin. O texto do Catriel é enigmático. Ele foi feito em várias linhas e é o seguinte: arte, feedback, magic, legal. Esse foi o texto do Catriel. Então vamos dar uma olhadinha aqui e tentar decifrar esse enigma que ele mandou pra gente de arte. Já esqueci, mas é alguma coisa assim. Vamos lá. Bom, basicamente, como a gente pode tentar deixar essa arte próxima de Magic the Gathering? Será que está próximo de Magic the Gathering? Meus amigos aí do Magic, da comunidade de Magic, está próxima do nível de Magic? Ou está distante? O que falta? Do que se alimenta? Onde vive? Como vive? Que horas dorme? Isso e muito mais no vídeo de hoje. Cara, assim, eu não sou especialista de Magic, eu não sei muito do universo de Magic, o que eu sei é meio que o que eu vejo meus amigos produzindo, o que eu vejo uns artistas que eu sigo também produzindo. No geral, o que eu posso te falar é o seguinte: não existe... Fanny, dê o seu veredito. Você já tem o seu veredito, Fanny? A Fanny, ela é a nossa conhecedora de Magic aqui da nossa live, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não existe um estilo único e certeiro de faça isso, que isso aqui é Magic. Não existe. Não existe. Não existe. Se existir, se tem alguém falando que existe, é porque essa pessoa provavelmente não conhece todas as artes de Magic. Por quê? Cara, existem muitas expansões que experimentam com estilo, que vai para uma parada diferente, mas a gente consegue, de certa forma, tirando essas expansões diferentes e artistas que acabam se destoando numa questão artística, assim, criando algo um pouquinho mais autoral, a gente consegue ter uma visão geral, pelo menos num nível de qualidade de uma arte de Magic, tá? E quem vai julgar isso não sou eu. Quem vai julgar isso é um diretor de arte que te contrataria ou um art recruiter que te contrataria para fazer artes para lá. Eu posso te dar algumas dicas que trariam essa arte para algo mais interessante para o meu gosto pessoal, que é o que eu faço aqui, né? Eu não tenho a verdade absoluta do que é bom ou não pro Magic, tá? Eu tô fazendo isso, essa introdução é bem longa até, por sinal, peço perdão, porque o Catriel perguntou isso, né? Tipo, como é que eu faço para deixar mais Magic e tal? Então eu não consigo te dar essa resposta com certeza, mas a gente pode jogar isso aqui no Photoshop e tentar fazer algumas coisas. E, ao mesmo tempo, a gente pode fazer uma pesquisa de similares, especialmente de artes de Magic, porque recentemente saiu uma expansão que relacionava esses dois universos, de Magic e de Senhor dos Anéis, tá? Mas quem vai julgar não sou eu, nem diretor de arte, é a Fanny. Fala aí, Fanny. Não existe. Então pronto. Feedback feito. Próximo. Obviamente, assim, você pode tentar fazer uma pesquisa ali de artistas que você gosta, do estilo que você quer ir, para fazer meio que uma média geral para entender se você está no caminho certo ou não. Eu vejo que você conseguiria construir uma narrativa com a luz que não existe muito nessa arte que você fez aqui. Pra mim, a arte, ela tá com contrastes um pouco aleatórios, assim, sabe? E não muito condizentes com a fonte de luz que você escolheu pra cena como um todo, sabe? Acredito que, pro meu gosto, podia ser uma luz um pouquinho mais mágica e que tivesse, talvez, um pouquinho mais de direção nesse personagem, no Legolas, né? Uma outra coisa que eu particularmente não gosto muito é de sombras onde você usa uma cor absoluta. Tanto o preto absoluto quanto o branco absoluto. E eu acho que isso gera um contraste excessivo na peça como um todo. Então aqui a gente está num preto praticamente absoluto e próximo aqui do cabelo a gente está com uma cor muito clara, assim, quase branco, sabe? Dependendo aqui da cor, ó, ele chega quase muito claro. Eu acho que você vai de 8 a 80 muito rápido e especialmente toda essa região aqui, ó, também vai de 8 a 80 muito rápido. É isso que eu quero dizer com uma luz um pouquinho mais direcionada, um pouco mais de controle nesses contrastes, nesses valores, e o desenho um pouquinho melhor, especialmente no corpo desse personagem. Eu sinto que tem umas coisas, tipo, muito simples de distâncias. Por exemplo, a distância da perna esquerda do joelho até a bota é muito diferente da perna direita da bota. Então, tipo, tem umas coisas que eu não entendo porque foram feitas assim. O desenho do pé, ele tá muito sem estrutura. E isso é bem evidente quando a gente consegue relacionar essa parte toda com, por exemplo, o rosto, que claramente você usou uma foto de referência. E as mãos, né? Que tem claramente uma foto de referência. Só que aí eu vou em partes da arte que você tentou criar de imaginação,
sem referência, e fica muito distoante, muito discrepante, saca? Então, ó, a Fanny falou ali, o que dá pra fazer é um feedback de fundamento. E é o que eu ia falar, né? Em questão de pintura, eu sinto também que a sua pintura ela tá levemente manchada, assim, sabe? Tipo, em questão de valor, em questão de direção de luz, tá um pouco aleatório, né? Então, por exemplo, essa mão, ela tá sendo iluminada por trás. O rosto está sendo iluminado de lado. A roupa está sendo iluminada de uma forma mais superior. A gente tem uma sombra projetada no meio do corpo dele, mas ao mesmo tempo tá batendo a luz em toda essa mecha do cabelo dele aqui, ó. Tá muito irregular essa fonte de luz. Então, por tá muito irregular, e aí tá batendo luz aqui também, né? Se bate luz aqui, cadê a luz? Para onde tá indo o resto da luz? Por que não tá batendo aqui também? Por que bate aqui e não bate aqui? Então tem umas questões de irregular que tornam essa peça e essa iluminação muito irregular, que elas me soam como um recorte de muitas referências sem uma unificação que deixe e faça com que essas referências se conversem entre si, entendeu? Então, isso me chama bastante atenção, tá? Isso me chama bastante atenção. Se você pegar qualquer arte que foi criada para Magic, assim, obviamente que não existe uma regularidade de iluminação em todas, absolutamente, sabe? Porque também tem isso de tipo, pegar um monte de referência e às vezes, dependendo do contexto, não me incomodaria, por exemplo, esse rosto e essa mão tá com uma iluminação diferente. Não quer dizer que tudo precisa estar perfeito, nem nada assim. Mas é porque quando acontece muito e com muita frequência em vários lugares diferentes, isso acaba gerando um certo desconforto, assim, sabe? Tipo, incongruência mesmo de achar que esse personagem é meio que um recorte de várias coisinhas. Então, esse pra mim seria o primeiro ponto. O outro ponto, pra mim, também seria uma questão da congruência do próprio cenário em relação ao personagem, tá? Então, o personagem, eu não sinto que esse personagem está nesse ambiente. E isso acontece por duas coisas. Tanto pela fonte de luz, tá diferente, tanto no cenário quanto no personagem, quanto de o personagem ele não interage com os elementos desse cenário. Então, por exemplo, eu não tenho uma sombra projetada desse personagem no cenário, nesse tronco aqui. E isso deveria acontecer, porque se tem uma fonte de luz que está projetando uma sombra aqui no corpo dele, ou está vindo, por exemplo, de forma lateral ou meio de trás, assim, né? Por que não está projetando uma sombra? Que é algo bem simples, assim, sabe? De fazer. Então, essas coisinhas também me dão uma sensação que ainda não tá 100% lá, assim, sabe? Em qualidade. Então, vamos pegar aqui umas artes do Senhor dos Anéis que foram feitas ali pro Magic, né? E você vai entender o que eu tô querendo dizer, com certeza. Eu peço até desculpa se eu pegar alguma arte que não é oficial, porque claramente eu não vi todas as artes. Ó, vamos lá então. Novamente, eu posso não saber se ela é certa ou não, mas elas me soam como uma arte de Magic, tá? Então vamos lá. Olha como a luz ela soa natural pra gente. E aí uma característica que eu tô falando, e tô pegando no pé nessa questão de fundamentos e de coesão de luz, é porque as artes de Magic, por mais painterly que elas sejam, ou seja, com mais uma cara de pintura tradicional, às vezes tem uma pintura meio bem solta no cenário, elas tendem sempre ao natural. Ao natural no sentido de uma luz que não é muito fantasiosa e artificial e muito maluca, assim, ou que o desenho ele não fique muito cartoonizado. Que eu falei, existem exceções, por isso que não dá pra você cravar que isso faz... Ah, isso é Magic, isso não é Magic, sabe? Mas que a maioria das artes, elas têm essa congruência, assim, sabe? Essa naturalidade da luz, entendeu? Essa aqui tá muito legal. Ó, essa aqui é uma outra que é muito, muito linda. Ó, tá vendo? Que soa natural. A luz, as sombras projetadas. E ao mesmo tempo, a gente tem uma sensação de pinceladas mais soltas. Aqui, tá vendo? Ó? Que ela remete um pouco ao tradicional, tá vendo? Mesmo se ela for digital. Aqui também. Eu vou mostrar esses exemplos pra gente meio que tentar pegar realmente algumas ideias. Olha que legal essa aqui do Gollum. Essa aqui é oficial? Muito foda, né? Então, ó, tá vendo como a fonte de luz nessa tá muito certinha? A luz tá vindo por baixo, não tem... A mão tá iluminada da mesma forma que o rosto, tá iluminada da mesma forma que o corpo. Elementos que não são tão importantes. Olha como eles agrupam o valor muito bem. Então, a mão tem um valor muito bem agrupado, o pé tá extremamente agrupado.
O cenário não chama tanta atenção, mas a gente vê ainda algumas pinceladas mais soltas, são bem interessantes. Tem essa aqui do Legolas, ó, que a Fanny mandou, que deve ser oficial. Essa aqui já vai para uma estilização um pouco da pintura e do desenho, mas ainda assim, ó, o primeiro plano tá em sombra, então o personagem tá completamente em sombra também, com uma luz bem suave vinda de cima e tal. Parece que tem um pouco de photobashing, uma mistura assim de luz, mas que ainda assim a gente tem uma sensação de que ela é natural também, bem bonita essa pintura. Ah, legal, mandaram do Wesley Burt aí no chat também, que o Wesley Burt eu já mostrei aqui na live algumas vezes, né? Tem um mood bem parecido. E de novo, ó, olha como ele solta as pinceladas de uma forma, com um pincel bem texturizado no cenário. É uma característica que eu gosto bastante, mas a personagem ela tá super coerente na iluminação, tá vendo, ó? Ela tá super coerente. E essa magia também acaba iluminando um pouco desse cenário. Então, essas pinceladas bem escuras, elas ficam só onde realmente a luz não bate, tá vendo? Ó, não tem uma área muito grande em preto, né? Como você acabou fazendo aqui. Então, vamos lá. Para você não dar esse aspecto de esfumaçado na sua pintura, eu tentaria trabalhar com algumas pinceladas um pouco mais texturizadas, mas ó, sem variar tanto assim o seu valor, acaba gerando essa sensação meio esfumaçada demais, sabe? Então, o que eu faria era tentar utilizar alguns pincéis mais texturizados, mas mantendo ainda a divisão entre os planos. Você pode variar, obviamente, o seu valor, mas sempre mantendo essa limpeza, digamos assim, dos seus valores. Então é o seguinte, quando você for fazer esse tipo de pintura, tenta manter uma coerência e áreas grandes e limpas, uniformes com o mesmo valor. Isso vai ajudar bastante você a passar essa mensagem de uma pintura que é painterly, mas ao mesmo tempo ela está gerando textura e gerando uma iluminação mais natural, tá? Então, áreas grandes, mesmo que você coloque um pouco de textura, se você manter a mesma cor, o mesmo valor, isso já vai gerar uma sensação muito boa, sabe? Qual que é o problema para mim? O problema é você ficar querendo gerar muitos valores, muita variação de valor, quando não é claramente proposital. Então, por exemplo, se você for utilizar isso para gerar textura, então deixa eu encontrar, eu tenho um pincel que ele é bem feito para isso mesmo. Ó, tipo esse aqui. Ó, por exemplo, vamos supor que eu quero gerar textura nessa árvore aqui, ó, nesse tronco, nessa parte aqui. Então eu posso usar essa textura, essas ranhuras, para gerar essa sensação de textura na árvore, ó. Mas mesmo assim, eu ainda mantenho uma simplicidade nas minhas pinceladas e na minha textura, tá vendo? Relativamente eu estou usando poucos valores, tá? Mas quando você pega um pincel e cria as suas variações de transição de cor e de valor com muito Alt, né? Que é você fazer uma pincelada, aí você seleciona com Alt a transição, aí você vai, pinta de novo. Alt, clica, faz de novo. Alt, clica, faz de novo. E fica fazendo todas essas transições com isso. E o seu pincel, ele tem muito controle de opacidade. O que acontece é que você perde o controle da sua pintura e você gera muita transição, muitos valores, muita variaçãozinha de valor sem necessidade, sabe? Então, o que eu tô falando, vê se faz sentido se vocês têm essa mesma mania de pintar assim, ó. Vamos supor que eu quero fazer uma transição de valor aqui. O que você vai fazer, vamos supor que você coloca uma cor nova aqui, certo? Aí você vai e coloca uma cor nova. Só que essa cor que você escolheu, você não colocou ela aqui. Porque você está usando um pincel, às vezes, com muito controle de opacidade. Ou seja, não é a cor 100%, porque a cor 100% seria essa aqui, ó. Aí você vai com o pincel, não coloca a cor que você selecionou, aí você vai com Alt e clica e tenta fazer mais pintura. Aí você vai, Alt, clica e tenta fazer pintura de novo. Aí você vai tentando fazer a transição assim, ó. Muito Alt. Alt o tempo todo, ó. Alt, Alt. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que a sua pintura ela vai ficar manchada. Ela vai ficar muito manchada e com poucas decisões que você teve. Então, você vai gerar essas manchas meio estranhas. Você vai gerar essas transições muito manchadas e muito marcadas que não necessariamente é o que você quer. E também você vai gerar um acinzentamento das suas cores. Ou seja, você nem vai reconhecer mais qual cor que você está pintando, porque você usou tanto Alt que você perdeu o controle das suas decisões, entendeu?
Então, qual que é o ideal, na minha humilde opinião? É você ter a sua decisão na hora de pintar, ir com o pincel correto, com a cor correta e colocar no lugar correto. Isso pode parecer, nossa, muito obrigado, Mr. Obvious, pela sua sugestão. É óbvio que tem que ser assim, né? Pode parecer óbvio, mas a maior parte das pessoas que eu vejo aprendendo a pintar fica nessa insistência de colocar um monte de pincelada e pincelada e pincelada sem decisão e uma hora acerta. Aí uma hora fica bom, aí você para de pintar, tá ligado? Mas quando você começa a tomar controle dessas suas decisões, a sua pintura naturalmente vai ficar com um acabamento melhor. Naturalmente. Porque dessa forma de ficar pincelando, 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 pincelando com um pincel pequenininho, você não tá selecionando, tomando a decisão, que é o mais importante pra mim, das suas transições. Qual é a distância das suas edges? Veja aí, tem uma aulinha que foi postada, que é uma mini aulinha de edges que eu coloquei no YouTube. Vê lá o que eu falei. O que é mais importante é a sua distância das suas transições. E quando você fica pintando, 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 sem decisão nenhuma, você perde o controle dos seus planos, das suas transições, e aí fica tudo esfumaçado, entendeu? Então, resumidamente é isso, sabe? Eu não vou falar muito mais porque eu tô cansado da minha própria voz já, mano. Se você quer testar, usar um pincel mais texturizado, faça isso, tipo, tira um pouco desse controle de opacidade que você tem e tenta fazer pinturas com mais textura, mais ranhura. Tenta deixar, às vezes, um pouquinho dessas imperfeições das suas pinceladas na sua pintura. Faz esse teste. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Você vai ter boas surpresas, assim, sabe? Que são os clássicos happy accidents, né? Que o Bob Ross sempre falava, assim, sabe? Tipo, toma essas decisões. Às vezes você vai surgir com alguns errinhos de pincelada, tipo esse aqui que surgiu, que ele pode ser uma parada interessante no final das contas, sabe? Mas enfim, decisões mais certeiras, eu acho que é uma coisa que tá faltando com certeza nas suas pinturas, assim. Se você pega uma pintura do Wesley Burt, você vai ver pinceladas. Toda essa região aqui, ó. Você vai ver pinceladas grandes, certeiras e com uma cor só. Se ele faz um movimento com um pincel, é porque ele quer gerar textura, ele quer gerar ranhura. E aí ele quer gerar essas transições, aí ele vai com uma cor e faz a pincelada opaca, tá? Dificilmente ele vai ficar gerando um monte de tonalidade. Se ele faz isso, é propositalmente também. E aí geralmente ele vai usar um pincel mais suave para fazer essas transições. Mas percebe como tudo que ele pinta parece intencional? E é isso que eu queria que você pegasse desse feedback, assim. É a intenção das pinceladas e das suas decisões das edges. Marco, eu não entendo nada de edge, eu não entendo nada de pintura. Então você tem que parar, ler um livrinho, fazer algum curso, alguma coisa que te ensine isso, entendeu? Porque, de verdade, na força bruta, dificilmente você vai só melhorar, sabe? Dificilmente, é muito difícil. Eu tô falando isso por experiência própria, tá? Não é a força bruta que vai fazer melhorar a sua pintura. Não é só fazer, tipo assim, ficar só pintando um monte de exercício de cópia e você vai melhorar. Pode melhorar um pouco, mas vai ser muito pouquinho num prazo muito longo, sabe? E eu acho que não é isso que você quer, né? É interessante que você vá atrás de um pouquinho de teoria e tal. Eu acho que vai ajudar bem, ó. Olha aqui como ele usa a textura com muita intenção. De novo, eu acho que a palavra desse feedback aqui é intencionalidade, né? Acho que eu já estendi bastante esse papo. Ele pode ter soado um pouquinho abstrato, um pouquinho perdido nas minhas ideias, mas eu espero que isso tenha feito sentido para você. Olha essas pinceladas aqui, ó. Percebe como é literalmente a mesma cor que ele usou? Essa cor bem fria aqui na parte superior do tronco. Olha como ela claramente é a mesma cor passeando por todo o tronco, ó. Pra dar essa textura e essa planificação, saca? Então eu tentaria buscar um pouco mais disso. Não precisa ser extremamente solto, que nem o que o Wesley Burt fez, né? Mas com certeza isso ajudaria bastante a, pelo menos, trazer um pouco mais de interesse pra sua peça aqui, ó. Eu tiraria essa sombra projetada, se pá. Ou se você colocar, se você quiser manter ela, aí você coloca esse cabelo em sombra também. E aí você pode, por exemplo, voltar pontualmente com algumas partes brilhantes, ó, tipo assim, sabe? Tipo, vazou um pouco de luz, e aí faz sentido essa sombra projetada que você deixou no peito dele aqui, sabe? Senão não vai fazer sentido, sabe? Todo o cabelo iluminado e tudo em cima de uma coisa completamente em sombra, não faz muito sentido, né? Então, no geral, é difícil falar, mas é meio que voltar em fundamentos, em coisas bem simples, né, de pintura, mas ao mesmo tempo extremamente complexas, né? Difíceis de comunicar, assim.
É um feedback um pouquinho mais avançado, né? Não sei se eu me perdi muito nas ideias aí. Ó, olha como às vezes simplificar um pouquinho a pintura, ela já resolve vários probleminhas, né? Tipo, eu vejo que você acabou fazendo umas mini forminhas, assim, de dobras, que às vezes você pegou de alguma referência de foto e que faz sentido numa foto, mas na pintura é mais interessante você simplificar por causa da linguagem, saca? A mesma coisa nessa calça aqui, ó, tem muitas pequenas dobras e muitas dobras com a mesma distância, o mesmo tamanho. Às vezes, você simplificar essas dobras para, sei lá, as duas bem evidentes e maiores, que fique clara numa cartinha desse tamanho, será que isso aqui não seria melhor? Então, eu tenho mais questionamentos do que respostas, tá? Beleza? Mas é legal, tipo, que você Eu quero pegou tipo, umas aplausos. referências, já tá nesse caminho de decidir o Mais cliente que você alto. quer ir e de também fazer essa meio que montagem. Num aspecto geral, eu acho que a imagem ela tá funcionando. Eu acho que esse feedback ele teve que ser um pouquinho mais específico e avançado, porque a gente já tá lidando com algumas outras questões que talvez você esteja carregando de ideias anteriores, meio que vícios anteriores que você tem de pintura. Você está carregando um pouquinho a mais. Então tem que talvez voltar um pouquinho para rever esses conceitos e continuar produzindo. Tem que produzir muito mesmo para que você talvez absorva algumas coisas que eu falei aqui. Beleza? Mas é isso, mano. Valeu aí. Espero que tenha sido pelo menos interessante pra galera. Pra mim fez total e rodou uma chavinha, eu acho. KKKK. Legal. Ah, que bom. Bom, se fez sentido pra uma pessoa, já valeu a pena. Valeu. Boa, ó, antes de eu encerrar, na verdade, tem uma pergunta aqui do Dânio Filho. Como estudar/aprender essas simplificações? Uma forma muito boa de você fazer essa simplificação e entender que você precisa de poucos valores para fazer pinturas realistas, realmente, é o clássico exemplo de você pegar uma imagem, qualquer referência, e tentar simplificar aquela referência para inicialmente 3 valores, aí você aumenta para 5 valores e chega até 7 valores. 7 para mim ali é um número mágico. Começar a passar de 7 valores eu já acho completamente excessivo, assim. Então você realmente consegue pintar uma ilustração inteira, incrível e, tipo, realista, tá? No melhor sentido da palavra, com 7 valores. De verdade você consegue fazer isso. E se você não está conseguindo fazer isso e passar a ideia da sua luz, da sua fonte de luz, das suas sombras, conseguir delimitar luz e sombra, separar isso e trabalhar no seu meio tom, separar um valor para o highlight e tal. Se você não está conseguindo fazer isso, é porque você tem muita dificuldade de simplificação. E aí tem vários exercícios que você pode fazer para melhorar nessa questão da simplificação. O melhor deles, e a ferramenta que a gente tem embutida aí no nosso olho, que é uma ferramenta maravilhosa. Qual que é, chat? Qual que é? Me diz. Para você simplificar valores para conseguir fazer esse exercício que eu falei. Ferramenta que está no seu olho. Provavelmente você nem sabia que você tinha. Exatamente. Coisar o olho. Perfeito. Perfeito, Luquinhas. Cerrar os olhos, assim, ó. Semi-cerrar os olhos, cerra um pouquinho os olhos, você vai ver que os detalhes da sua referência todos vão sumir e você vai conseguir perceber qual que é o valor principal daquilo que você está vendo, entendeu? Qual que é o valor que mais toma conta daquela forma que você está tentando pintar. Porque quando você faz isso, você elimina os detalhes, tá? E aí você consegue simplificar a natureza, que é uma das coisas mais difíceis. Enfim, isso é um vídeo à parte que eu preciso fazer ainda, mas que eu farei em algum momento. É nóis. Valeu agora. Agora encerramos.